Olá, irmãos, tudo bem? Graça e paz. Voltamos aqui agora mais uma vez para ministrar uma aula para o SEAB, sendo que essa aula será aula no livro de Eclesiastes. Espero que os irmãos já tenham assistido às aulas de Provérbios. Nós, nessa aula de Eclesiastes, nós trabalharemos aqui com 5 tópicos. O primeiro, introdução. O segundo, data e autoria. O terceiro, o contexto do livro. O quarto, uma visão panorâmica. E, por fim, a conclusão desse livro. Eu espero que os irmãos estejam com a expectativa no coração de poder estudar esse livro tão importante da Palavra do Senhor, um livro que comunica muitas coisas boas a todos nós, principalmente a nossa vida cristã na prática. Então quero iniciar o estudo e a ministração dessa aula de Eclesiastes, falando um pouquinho a respeito do livro. É um livro que não é fácil, não é um livro de fácil entendimento, porque nos parece que foi escrito por um homem rabugento. Você tem aí na sua casa alguém rabugento? Você tem na sua família alguém que seja rabugento? Esteja sempre de mau humor, sempre de mal com o mundo, né? Parece-nos que essa é a imagem que Salomão, que é o escritor do livro, nos transmite. Imagine vocês, meus irmãos, que durante toda a sua vida, Salomão, como filho do rei Davi, depois como o próprio rei de Israel, e agora já no final da sua vida, terminando já quase o seu reinado, que seria findado com a sua morte, Salomão então agora se vê sentado na sua... Aqui uma pequena ilustração, na verdade. Sentado na sua varanda, na varanda do seu palácio, vendo o pôr do sol e se pergunta: por quê que eu fiz tantas coisas na minha vida e hoje nenhuma delas fizeram ou fazem a mínima diferença na minha velhice? Ele então faz uma retrospectiva da sua história, e ele vê que dentro da retrospectiva da sua história, tudo que ele fez, tudo que ele conquistou, tudo que ele, com as suas mãos, como rei, como homem mais sábio daquele período, tudo que ele realizou na sua história, tudo não passou de pura vaidade. Ele vai observar que na natureza nada muda. O rio corre sempre para o mar, nós temos sempre as estações do ano no momento certo, nós temos o sol que nasce e se põe sempre nos mesmos lugares, nós temos os tipos de lua, nós temos os tipos de marés. Enfim, ele olha para todo o contexto da criação de Deus e chega à conclusão de que tudo está sempre a mesma coisa. Ele está resumindo, ele quer dizer que a história não muda. Há sempre um ciclo a ser reestabelecido, há sempre um ciclo a ser repetido. Nada muda debaixo do sol. Os movimentos naturais, os movimentos humanos são sempre os mesmos. Então Salomão, agora, dentro dessa pequena ilustração que eu estou fazendo, de um velho, de um idoso, de um ancião sentado na sua cadeirinha de balanço na varanda do seu palácio, ele faz então essa análise da sua vida. E, em consequência disso, ele registra num livro, para que este livro viesse a ser fonte de inspiração, fonte de educação, fonte de ajuda, orientação e conselho para seus filhos, para a geração que viria. Assim como foi em grande parte dos provérbios, né, Salomão dirigindo-se ao seu filho, assim também é em Eclesiastes. Salomão dirige-se aqui não só aos filhos, mas Salomão se dirige principalmente aos seus leitores, ao povo que estaria lendo este livro. Então, assim como uma breve introdução, sem ainda entrar na introdução, o livro de Eclesiastes é um livro de difícil entendimento, porque ele tenta nos convencer de que esta vida que nós vivemos, ela não passa de uma vida cheia de vaidade. E aí muito cristão bonzinho vai dizer: não, mas eu não tenho vaidade no meu coração,
eu sou uma pessoa que eu sou despida de vaidade. Meus irmãos, todos nós temos uma vaidade. Todos nós, em algum momento da nossa vida, alimentamos uma certa vaidade dos nossos corações. E é isso que Salomão está nos propondo nesse livro, é isso que ele está aqui, então, transmitindo ao povo, transmitindo a nós neste livro. Então vamos dar início propriamente a nossa aula. Como ponto de introdução, as pessoas se sentem oprimidas com o livro pelo conceito de vida que ele traz em suas páginas. Ou seja, um conceito de vida de que ele está dizendo o seguinte: olha, vocês estão todos errados. Toda a sua vida não passa de vaidade, está tudo errado, você vive trabalhando e vive correndo, sempre atrás do vento. Você já correu atrás do vento? Você já tentou pegar o vento? Nunca conseguiu, né? Isso é a nossa vida. Esses são os nossos trabalhos terrenos. Estamos sempre em busca de algo, e quando conquistamos esse algo, meia hora depois a gente olha para aquele brinquedinho e pensa: não era isso tudo que eu pensava, não era isso aí que eu queria. Então é mais ou menos isso que Salomão nos diz neste livro, e por isso que ele é um livro que oprime muitas pessoas. É um livro até difícil de ser pregado na igreja, porque muitas pessoas torcem o nariz quando nós pregamos esse livro na igreja. Continuando, ele se recusa a evitar as questões difíceis da vida e não aceita soluções fáceis. Ou seja, Salomão ele busca as variadas questões filosóficas e sociológicas da vida, aquelas mais robustas, aquelas mais difíceis de se lidar, e ele deixa em aberto as soluções. Ele deixa, na verdade, muitas questões para nós aqui um pouco em aberto, e a gente fica tentando descobrir não só o que ele quis dizer, mas também o resultado daquilo. O que fazer então diante de perdoe, meus irmãos, diante então desse contexto que ele nos apresenta. Continuando, desde o começo, quando declara que tudo é inútil, lá no capítulo 1, versículo 2, parece ser escandalosamente pessimista e negativo em relação à vida. É um livro pessimista, sim, é um livro negativo, sim, em relação à vida. Mas ele quer trazer para nós, meus irmãos, uma realidade que muitas vezes nós queremos esconder. Ele traz para nós uma realidade de que este mundo, esta vida terrena, ela não é para o povo de Deus. Nós temos uma vida futura e eterna muito melhor na presença e nos braços do nosso Deus. Então essa vida aqui, ela é difícil. Nós sofremos impactos tremendos em nossa trajetória, em nossa história. Nós somos, vira e mexe, somos abalroados por verdadeiros caminhões que nos atropelam e ficamos desnorteados sem saber o que fazer, porque esta é a nossa vida. É assim que ela funciona. Temos poucos momentos de prazer, de alegria, misturados com muitos momentos de tristeza, muitos momentos de desprazer, muitos momentos de conflitos, porque nós vivemos debaixo de uma natureza adâmica, de uma natureza pecaminosa. E o que o pecado faz justamente é corromper não só a natureza criadora de Deus, mas corromper também toda a humanidade. Então, nós estamos sempre envoltos a problemas. Nós somos como livros de matemática. Somos pessoas cheias de problemas e temos que aprender a lidar com esses problemas e resolver esses problemas diariamente. E é isso que ele nos apresenta aqui, que tudo o que fazemos nesse mundo não passa de pérolas da vaidade. E ele então traz para nós problemas e em algumas situações ele não traz solução. Ele diz que é isso mesmo que acontece e a gente simplesmente tem que aceitar o fato de que nós vivemos rodeados de problemas que nós mesmos criamos e que outras pessoas criam para nós. Eclesiastes então nos confronta e nos direciona para Deus de uma forma que poucos livros fazem. Ou seja, o sábio, o escritor de Eclesiastes, Salomão, ele está confrontando a nossa vida. E nem sempre a confrontação ela nos agrada. E ele nos direciona dentro desse confronto para olharmos para Deus, não olharmos para
para o nosso trabalho, para o nosso sucesso, para as nossas vaidades, para tudo que conquistamos, mas ele trabalha com um olhar crítico em cima de uma vida cristã que deveria estar pautada e voltada para Deus em primeiro lugar, mas não, está pautada e voltada para as suas próprias vaidades. Continuando, Eclesiastes, então, é um livro profundo que registra a intensa busca do pregador pelo sentido e satisfação da vida, a despeito das injustiças, inconsistências e aparentes absurdos da vida terrena, o que eu já falei já um pouco disso, né? Vaidade é a palavra principal do livro, a vã futilidade de tentar dar sentido para a vida a parte de Deus. Ou seja, ele mostra para nós que não há nenhum sentido de darmos atenção para as nossas vidas sem antes colocá-las debaixo do cuidado de Deus, sem olharmos também para o Senhor. Então, continuando, olhar para as coisas debaixo do sol, perseguir a vida, isso só leva à frustração. Poder, prestígio, prazer, nada pode preencher a lacuna da imagem divina na vida do homem, exceto Deus mesmo. Por isso, meus irmãos, nós temos tantos e tantos casos de pessoas deprimidas, porque a vida, de certa forma, a vida ela é, de fato, frustrante em alguns aspectos. Continuando, o título hebraico é Coelê, é um termo raro encontrado somente em Eclesiastes. Vê aí, o capítulo 1, versículos 1 e 2. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Versículo 12, ele diz, eu, o pregador, venho sendo o rei de Israel em Jerusalém. Então é sempre o pregador, ele é um pregador que está ministrando esta palavra sobre as nossas vidas. Então ele deriva da palavra carral, que significa convocar uma assembleia, reunir-se. Convocar uma assembleia, reunir-se sob a direção de um pregador. Assim, continuando, a Septuaginta usou a palavra grega Eclesiastes como um título para este livro, derivada da palavra eclésia, assembleia, congregação ou igreja. Simplesmente significa pregador. O latim Eclesiastes quer dizer orador diante de uma assembleia. Então o título Eclesiastes, que significa em hebraico coelê, ele tem então por designação pregador. Ou seja, o nome do livro é O Pregador. Está aqui no próprio livro, né? Livro de Eclesiastes ou O Pregador. Já diz aqui no seu título. É o significado, portanto, da palavra. A autoria e data. O autor chama a si mesmo filho de Davi, rei de Jerusalém. Já vimos ali versículo 1 do capítulo 1 e versículo 12 do capítulo 1. Salomão era o descendente davídico mais qualificado para a investigação deste livro. Ele era o mais sábio homem que já ensinou em Jerusalém. Veja lá o versículo 16 do capítulo 1. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Ok? Continuando, as descrições da exploração do prazer feita por Coelé, capítulo 2, versículos 1 a 3, suas impressionantes realizações e a riqueza sem paralelo só podiam ser preenchidas pelo rei Salomão. Os provérbios deste livro se assemelham aos livros de provérbios, aos do livro de provérbios. Por exemplo, capítulos 7 e capítulos 7 e 10. Então só Salomão, meus irmãos, poderia, como o homem mais sábio que já ensinou em Jerusalém, trazer para nós essas descrições da exploração do prazer, as suas realizações e a riqueza, sua riqueza sem paralelo. Continuando, a frase todos os que houve antes de mim em Jerusalém tem sido usada para sugerir uma data posterior ao Templo de Salomão. Mas houve muitos reis e sábios em Jerusalém antes de Salomão. Entretanto, Salomão foi o único filho de Davi que reinou sobre Israel em Jerusalém. Portanto, Salomão é o autor do livro, pois ele é o único descendente de Davi que veio a reinar, descendente ali direto, né, um filho que veio a reinar em Jerusalém, veio a reinar
em Israel. Eclesiastes, portanto, foi provavelmente escrito no fim da vida de Salomão. Se esse for o caso, a grande glória introduzida no início de seu reinado começava a fenecer. A ruptura de Israel em 2 reinos logo se concretizaria. Então é um final de vida para Salomão, quando ele senta então e escreve este livro. A tradição judaica afirma que Salomão escreveu Cantares de Salomão nos anos de sua juventude, Provérbios nos anos de sua glória e Eclesiastes em seus últimos anos de vida. Este livro poderia ser a expressão de seu desapontamento por sua insensatez e desperdício de tempo com a carnalidade e a idolatria. Vamos aqui lembrar que após Salomão receber de Deus o poder de ser o homem mais sábio do seu período da história, ele vai então construir o templo, ele vai servir de conselheiro para vários outros reis de outras nações, mas depois ele vai se misturar com as filhas destes reis, vai fazer alianças através do matrimônio com as filhas destes reis e vai então se tornar um homem idólatra. E é a partir de então há toda uma decadência na sua vida espiritual, que culmina então na sua velhice, no escrever deste livro, Eclesiastes, até portanto a sua morte, e depois o seu descendente então racha o reino. Não há referências a outros eventos históricos, além dos aspectos pessoais da vida de Coelho, da vida do pregador. Ou seja, todo o livro de Eclesiastes, Salomão está falando dele mesmo. Salomão está falando de tudo que ele fez na vida, não passou de vaidade, ele está então usando a sua própria vida para abençoar a vida dos leitores. A localidade foi Jerusalém, sede do governo e autoridade de Israel. Foi ali que ele escreveu o livro. Contexto. O contexto do livro, que vai nos apresentar o contexto do livro. As soluções tradicionais para as grandes questões da vida, especialmente para o sentido da vida, perderam a sua relevância. Ou seja, soluções que sempre eram tidas como as melhores para resolver as grandes questões da vida ou resolver qual o sentido da vida, perderam relevância porque nunca conseguiram de fato trazer à luz essa questão do sentido da vida ou do sentido para as grandes questões da vida. Então as soluções tradicionais, as filosofias tradicionais, os tratados tradicionais, segundo Salomão, não conseguiram desvendar os grandes problemas da vida, não conseguiram resolver os grandes problemas da vida. Não há nada sob o sol que dê sentido à vida. Ele vai dizer aqui, a partir do versículo 4 do capítulo 1, ele vai dizer: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O que ele quer dizer? Que não há nada de novo debaixo do sol que dê sentido à vida. Todos os dias são repetitivos. Todos os dias acontecem as mesmas coisas na natureza e na vida do homem. Frustração e adversidade são inevitáveis. Aí, respostas aos enigmas da vida não são fáceis. Não é fácil responder, meus irmãos, às grandes questões da vida. Muitas vezes nos encontramos em situações de angústia, de ansiedade, de depressão, e nem sabemos o porquê. Muitas vezes tomamos atitudes que depois pensamos e perguntamos por que eu fiz aquilo. Não tem explicação. Assim, para grandes frustrações e adversidades que esta vida nos apresenta, nós não temos respostas, são verdadeiros enigmas. Então nós não sabemos como lidar com certas situações. Tudo isso reflete na questão do sentido da vida, que nós não conseguimos responder. Filósofos, através da história, tentaram responder sobre as grandes questões da vida, mas não conseguiram chegar a um consenso e nem perto de uma resposta definitiva. O que nós sabemos é que a morte sempre espera no fim. O que nós sabemos é que a última linha que nós traçamos, os últimos momentos das nossas vidas, são momentos que precedem a nossa morte. Então toda a nossa caminhada de vida, ela é uma mortificação diária. Nós somos encaminhados à morte
todos os dias somos levados à sepultura, meus irmãos. E aí ficamos tão preocupados com as coisas banais desta vida e não nos preocupamos como iremos morrer, como estará o nosso coração quando morrermos, o que apresentaremos de obras ao nosso Senhor quando Ele voltar. Então nós precisamos estar atentos às verdadeiras questões que nos ajudam a caminhar para uma morte, se é que eu poderia chamar uma morte saudável, ou uma morte que nos vai trazer uma vida, uma nova vida, com um novo corpo, na ressurreição dos últimos dias, para vivermos a eternidade com o nosso Senhor. A vida a ser buscada é centrada em Deus. Você pode, meu irmão, você pode ir atrás de um bom emprego, você pode ter uma vida de riqueza, você pode ter uma vida de bens, você pode ter tudo isso, nada disso é proibido. Agora, o que nos é proibido como cristãos é não buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O que é proibido para o cristão é não buscar em primeiro lugar a nossa satisfação em Deus. Porque a nossa alma espera no Senhor, como diz o louvor. Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. É nele que o nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome, como diz novamente o louvor. Então nós precisamos, antes de realizar todos os trabalhos da nossa vida com as nossas mãos, nós precisamos dedicar esses trabalhos, dedicar a nossa vida ao Senhor. Ele deve vir em primeiro lugar em nossas vidas. Os prazeres devem ser, portanto, desfrutados como dons divinos. Salomão vai dizer aqui que você pode ter seus bens, mas você deve desfrutá-los como um dom divino que Deus lhe abençoou. Você não é uma pessoa abastada financeiramente, ou na sua saúde, ou na alegria do seu coração. Você não é abastado, você não é cheio de virtudes por sua causa. É por causa de Deus. É Ele que nos abençoa. É Ele que nos alimenta de prosperidade. É Ele que conduz as nossas vidas com as suas próprias mãos. Ou seja, devemos, portanto, desfrutar a vida como um dom divino e tudo que vem às nossas mãos como dons divinos que Deus nos concedeu. Tudo procede de Deus, porque tudo procede de Deus. Todas as coisas vêm dele. As boas e as más vêm sempre do Senhor. É dele que procede tudo. A adversidade pode não ser agradável, mas pode ajudar a desenvolver a fé. Até os momentos de tribulação são importantes didaticamente para cada um de nós. Deus usa da didática da tribulação para nos ensinar, para nos corrigir, para nos levar de volta ao rumo, à estrada que Ele quer que nós sigamos. Portanto, não olhe para a adversidade com desprezo, como algo que não é bom para a sua vida. Sim, vai causar dor, vai causar problema, vai causar conflito, mas saiba que ela é uma forma de Deus nos ensinar a andar segundo a sua palavra. A vida é um dom diário de Deus e deve ser desfrutada o máximo possível. Nós vamos ler alguns textos depois, na visão panorâmica, mas nós devemos olhar para a vida, meus irmãos, como um dom diário e desfrutar dela o máximo possível. Por que se aborrecer com tantas coisas? Por que cuidar de tantas coisas pequenas e ali encher o seu dia com tantas coisas que não valem a pena? Quando nós temos diante de nós uma vida que pode ser vivida como um dom, com alegria no coração, com sobriedade. Sobriedade. Com sobriedade, meus irmãos. Deu tempo de corrigir. Nós podemos viver uma vida tão tranquila, até mesmo dentro das tribulações. Mas nós muitas vezes não vivemos porque nós não olhamos para Deus em primeiro lugar, porque nós não focamos em Deus, porque nós não somos diligentes em Deus em primeiro lugar. Por isso sofremos.
Por isso sofremos com coisas tão pequenas que não têm a menor importância para as nossas vidas. Eclesiastes desenvolve, portanto, verdades claras acerca de Deus e do homem. Ele fala da existência de Deus, capítulo 3, versículo 14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar, e isto faz Deus, para que os homens temam diante dele. Eclesiastes fala da soberania e do poder de Deus, capítulo 6, versículo 2. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho come, também isto é vaidade e grave aflição. Então o homem a quem Deus conferiu riquezas, Deus é soberano e confere o que ele quer ao homem. Vamos lá, o capítulo 7, versículo 13, vai dizer: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Deus é soberano, ele decide todas as coisas. Eclesiastes também nos apresenta a justiça de Deus, capítulo 5, versículo 8 diz: se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. Ele vai apresentar a pecaminosidade do homem, capítulo 7, versículo 20. Diz: não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e que não peque. Ele vai apresentar que o homem é limitado. Capítulo 8, versículo 8. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. O homem é limitado, ele não consegue limitar o vento, as marés, a intensidade do sol, ele não consegue limitar a chuva, o homem não consegue fazer nada disso porque ele é limitado. Ele fala também do dever do homem, capítulo 12, vamos lá, para o último capítulo, capítulo 12, versículo 13, vai dizer: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Esse é o nosso dever, meus irmãos, guardar os mandamentos de Deus e temê-lo. Esse é o nosso dever. Muito parecido lá com Provérbios capítulo 1, versículo 7, né? Quando fala que o temor é o princípio da sabedoria. Ele continua aqui, vai falar da imortalidade do homem, capítulo 3, versículo 11. Vamos continuar no capítulo 12. Capítulo 12, versículo 7, diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Está falando aqui da imortalidade do homem, que o homem um dia vai voltar para Deus em espírito. O homem um dia estará de novo nos braços de Deus em espírito. Olha o que diz lá, o versículo 11 do capítulo 3. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Portanto, meus irmãos, todos nós um dia estaremos de volta nos braços de Deus. E por último, castigo e as recompensas divinas. Capítulo 2, versículo 26. Diz assim: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. Então há castigos e recompensas divinas também nesta vida. O uso exclusivo de Elohim, 41 vezes, em vez de Yahvé, mostra que a relação criador-criatura mais que a relação redentor-redimido está em foco. De fato, o livro ele foca mais na questão do Criador e da criatura. Por isso ele vai usar 41 vezes a expressão Elohim, que Elohim é exatamente a expressão de Deus que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ali é Elohim, é Deus no plural,
uma designação também da Trindade, né? Então a primeira designação de Deus já aparece lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando Moisés chama Deus de Elohim. Ok? Ali estava Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo na criação do mundo. Vamos parar por aqui, dar uma pausa e então iremos para a segunda aula, onde eu estarei apresentando uma visão panorâmica e então a conclusão do livro de Eclesiastes. Tá bom, meus irmãos? Voltamos já já.